Olá, meus queridos líderes, professores e voluntários do Ministério Infantil. Hoje eu quero falar com você que ama ensinar crianças, mas que às vezes se sentem pressionados por tanta coisa para fazer, tanta responsabilidade, tanta cobrança externa e interna. Talvez você já tenha vivido isso. O culto está começando, a sala ainda não está pronta, falta material, tem criança chegando, alguém te chama, outro pede ajuda e lá no fundo do coração fica aquela pergunta silenciosa: como continuar ensinando com excelência quando a rotina nos aperta? Porque você sabe que não dá para fazer tudo, mas também sabe que não pode negligenciar o ensino, porque é a parte que realmente transforma. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Neste vídeo eu quero te conduzir a um lugar de descanso, clareza e propósito. Quero te lembrar de verdades que talvez você já saiba, mas precisa ouvir de novo, com graça, com calma e com profundidade. Então se ajeita aí, respira fundo, abre o coração, porque essa reflexão vai renovar seu ministério e reacender a chama do seu chamado. Então bora lá pro vídeo. Oi, tudo bem? Eu sou a Roseli Silva, criadora deste canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Você que é professora, professor do Ministério Infantil e a rotina tem te apertado por aí também? Esse vídeo foi feito para você. A missão vem antes do movimento. Quando tudo na rotina está gritando, faça isso agora, a professora do Ministério Infantil precisa lembrar que o reino nunca corre, ele prioriza. Atividade sem direção vira ativismo, mas ensino com propósito gera transformação. No coração, ela precisa guardar uma verdade simples. Eu não fui chamada para preencher tempo, eu fui chamada para formar vidas. E é justamente aí, nesse ponto silencioso do coração, que a verdadeira força nasce. Porque quando a professora entende que a missão vem antes do movimento, ela percebe que não está disputando com tarefas, mas com distrações. O reino não se move no ritmo do corre-corre humano, ele se move no ritmo da eternidade. E a eternidade é paciente, intencional e cheia de sentidos. É nesse lugar de consciência que ela respira fundo e lembra: cada minuto gasto planejando uma aula não é perda de tempo, é investimento espiritual. Cada história contada, cada versículo explicado, cada oração feita com uma criança, tudo isso são tijolos colocados na construção de uma vida inteira. Não é só um domingo, não é só mais uma aula, é um pedaço do céu sendo plantado no coração de alguém que ainda está aprendendo a nomear as emoções, a entender o mundo e a descobrir quem Deus é. Quando a professora guarda essa verdade, eu fui chamada para formar vidas, algo dentro dela se alinha. O peso diminui, não porque as responsabilidades desaparecem, mas porque a visão fica mais clara. Ela começa a enxergar além do barulho das demandas. Ela vê propósito no que é pequeno, percebe o peso eterno no que é simples e glória no que ninguém mais repara. E sabe o que acontece? O movimento que antes parecia um inimigo se torna um aliado. As tarefas deixam de ser gigantes que ameaçam o ensino e passam a ser ferramentas que o sustentam. A sala arrumada, a atividade preparada, a rotina organizada, tudo ganha um sentido porque a missão está firme no centro, iluminando o caminho. E mesmo quando ela está cansada, porque sim, ela também é humana, ela também sente, existe um fogo que não se apaga, um fogo que reacende ao lembrar: eu não fui chamada para correr atrás do que todo mundo corre, eu fui chamada para fazer o que poucos estão dispostos a fazer, formar discípulos pequeninos, ensinar o caminho, mostrar Jesus. É isso que faz a professora continuar. Não a correria, mas a convicção, mas o movimento, mas a missão. E quando a missão está no lugar certo, tudo dentro dela encontra descanso, foco, coragem para continuar construindo o que Deus confiou em suas mãos. Crianças, não guarda tudo o que fizemos, mas guarda quem fomos. Enquanto monta a sala, organiza materiais, imprime atividades, decora ambiente,
É fácil sentir que o ensino é só mais um item, mas no final a criança não vai lembrar a decoração perfeita. Ela vai lembrar a professora que a ouviu, a que orou com ela, a que explicou Jesus com brilho nos olhos, a que tornou Deus acessível, simples e real. Por isso, esta verdade precisa estar clara no coração da professora. Ensinar é tocar a eternidade, o resto é logística. E é por isso mesmo que, no meio da correria, a professora precisa se lembrar de algo sagrado. A criança não está ali apenas para receber conteúdo, ela está ali para ser discipulada em amor. Criança não tem memória de calendário, elas têm memória afetiva. Elas não fixam datas, fixam pessoas. Elas nem sempre reparam a cor da parede, mas reparam a forma como foram acolhidas. Elas não citam a decoração da sala, mas lembram da sensação de segurança que alguém lhes transmitiu. É por isso que quando ela está recortando materiais às pressas, ajeitando cadeirinhas, separando lápis e imprimindo atividade, precisa respirar e recordar que tudo isso é suporte, não centro. Porque a essência do Ministério Infantil não está nas mãos ocupadas, mas nos olhos que encontram, na voz que acalma, na paciência que abraça e no amor que se derrama espontaneamente e de forma quase imperceptível. É na simplicidade desses encontros que a eternidade se abre. A criança talvez não entende teologia, mas ela entende quando alguém a trata como valiosa. Ela talvez não compreenda ainda as profundezas da fé, mas percebe quando alguém fala de Jesus como quem fala de alguém real, presente, vivo. E essa percepção tão pequena, tão delicada, forma raízes espirituais que ninguém vê, mas Deus vê. A professora que ora por uma criança sem pressa está plantando algo maior do que ela mesma. A professora que abaixa até a altura do olhar, que chama pelo nome, que celebra pequenas conquistas, está mostrando sem palavras o próprio coração de Deus. E isso a criança guarda. Guarda de um jeito que ultrapassa o tempo, atravessa fases e aparece anos depois, quando ela já cresceu e percebe que a fé que carrega começou lá atrás, no colo de alguém que a amou por causa de Cristo. Por isso, quando ela lembra que ensinar é tocar a eternidade, tudo muda dentro dela. O que era cansaço vira significado, o que era obrigação vira privilégio. O que parecia apenas mais uma aula se transforma em encontro divino, porque no fim das contas a logística passa, mas o amor se eterniza. E é exatamente isso que uma criança leva consigo. Não a professora perfeita, mas a professora presente. Não a aula impecável, mas o amor visível. O ensino toca a mente, mas quem nós somos toca na alma. Deus não exige perfeição, mas fidelidade. Uma professora fiel não é a que dá conta de tudo, é a que não desiste do essencial. Ela sabe que se a sala não ficou perfeita, tudo bem. Se a lembrancinha não deu tempo, tudo bem. Se a dinâmica ficou simples demais, tudo bem. Mas se a palavra não foi ensinada, aí sim falta algo. Porque Deus nunca disse organize tudo, mas Ele disse ensine a criança no caminho em que deve andar. E quando a professora finalmente entende que Deus não exige perfeição, mas fidelidade, algo dentro dela se realinha, como se um peso antigo, quase imperceptível, finalmente se soltasse. Ela percebe que, por mais que tente, nunca será a professora que acerta tudo, que entrega tudo, que controla tudo. Isso não é fracasso, é humildade, porque perfeição é atributo exclusivo de Deus. Só Ele é completo, absoluto, impecável. Só Ele é aquele que nunca falha, nunca esquece, nunca atrasa, nunca se cansa. E justamente por ser o único perfeito, Ele não coloca essa exigência sobre nós. Ele não olha para a professora esperando performance. Ele olha esperando entrega. Ele não espera brilho impecável. Ele espera obediência sincera. Deus nunca disse faça tudo, mas disse seja fiel no que importa. Por isso, quando ela chega no domingo e a sala não está tão organizada quanto imaginou, o céu não desaba. Quando a lembrancinha não ficou pronta, Deus não risca nada do checklist celestial. Quando a dinâmica ficou simples demais, Ele não escreve uma nota vermelha dizendo insuficiente. Não, o coração de Deus não funciona assim. Ele não mede pelo acabamento, Ele mede pela intenção.
Ele não pesa o resultado, ele pesa o motivo, mas há algo que ele sim observa com profundidade. Se a palavra foi ensinada, se ela no meio de tudo separou um tempo para abrir a Bíblia, para falar de Jesus, para plantar uma semente eterna, então a aula cumpriu o propósito. Porque Deus sabe que tudo passa, a decoração, o lanche, a lembrancinha, as atividades, mas a palavra permanece. E permanece de um jeito que nenhum recurso humano é capaz de imitar. Por isso, uma professora fiel é aquela que, mesmo cansada, não desiste do essencial. Ela ama a Deus o suficiente para priorizar o que Ele prioriza. Ela ama as crianças o suficiente para dar a elas o que mais precisam. Não um culto perfeito, mas um encontro real com a verdade. E quando ela entende isso, a culpa perde força, a comparação perde espaço, a ansiedade perde voz. Ela descansa na certeza de que Deus nunca pediu perfeição. Ele pediu entrega, ele pediu constância, ele pediu que ela continuasse ensinando, confiando, sem desistir da semente que um dia vai florescer. Porque quando Jesus olha para o ministério dela, ele não procura mãos impecáveis, ele procura mãos disponíveis. Não procura aulas perfeitas, procura corações fiéis. E se no fundo do coração você sente esse chamado pulsando, esse desejo de ensinar com propósito, de discipular com intencionalidade e de construir algo que realmente toque a alma da criança, então talvez seja a hora de dar o próximo passo. Eu preparei o curso Ministério Infantil com Propósito justamente para líderes e professores como você, que não querem apenas cumprir a agenda, mas viver um ministério que transforma. Se quiser caminhar mais fundo comigo nessa missão, te mostro o caminho. O link do curso está na descrição desse vídeo. O Espírito Santo faz o que ela não consegue. Quando a agenda aperta, ela precisa lembrar que o peso não é dela. Ela só planta e rega. Quem faz crescer é Deus. No coração isso precisa ser diário. Eu preparo, mas quem transforma é o Espírito Santo. Isso tira culpa, ansiedade e comparação. E talvez essa seja uma das verdades mais libertadoras e mais difíceis de realmente acreditar. Para uma professora de ministério infantil, o Espírito Santo faz o que ela nunca conseguirá fazer sozinha, porque no fundo ela sabe que pode preparar uma boa aula, mas não pode abrir corações. Ela pode ensinar história, mas não pode gerar fé. Ela pode organizar o ambiente, mas não pode produzir arrependimento, consolo, cura ou revelação. E é exatamente aqui que o peso começa a cair. Não é ela que sustenta o ministério, é o Espírito. Não é ela que transforma vidas, é o Espírito. Não é ela quem convence, fortalece, guia e ilumina, é o Espírito. E quando a agenda aperta e ela está cansada, atrasada, cheia de responsabilidades e pensando se vai dar conta, esse lembrete se torna um abraço do céu. Filha, você só precisa plantar, o resto é comigo. Isso não é permissão para fazer de qualquer jeito, é libertação para fazer com confiança. É o tipo de descanso que não vem do corpo, mas da alma. É um descanso que diz, eu preparo, mas quem transforma é o Espírito Santo. E quando essa convicção desce do pensamento para o coração, tudo muda. A culpa perde o controle, a ansiedade deixa de governar, a comparação evapora, porque como comparar aquilo que não depende de força humana? Ela começa a entender que quando fala com simplicidade, o Espírito fala com profundidade. Quando ela explica com clareza, ele revela com luz. Quando ela ora com carinho, ele toca com poder. Quando ela conta uma história bíblica, ele escreve verdades eternas dentro da criança. E o mais lindo é saber que o Espírito Santo não trabalha apesar da professora, ele trabalha com ela. Ele não ignora a sua dedicação, ele honra cada segundo que ela dedica ao reino. Ele pega a sua oferta simples, seu preparo humilde, sua aula às vezes imperfeita e faz dela algo muito maior do que ela imagina. Porque no ministério infantil a professora é o vaso, mas o Espírito é o perfume. Ela é a voz, mas ele é a verdade. Ela é a mão estendida, mas ele é o toque que cura. E quando ela entende isso, ela finalmente respira com alívio profundo e com fé renovada, sabendo que nunca esteve sozinha e nunca estará. O ensino é o único investimento que continua depois que o culto termina.
Tudo que é tarefa acaba quando a criança vai embora, mas a semente da palavra acompanha o banho, entra na conversa em casa, volta na mente à noite, ressurge anos depois. Quando ela precisar, pode salvá-la de escolhas ruins, pode guiá-la para Jesus. Por isso, quando a rotina aperta, a professora precisa pensar: se eu negligenciar o ensino, eu perco o único fruto que permanece. E talvez esse seja um dos pensamentos mais sérios e ao mesmo tempo mais glorioso que uma professora de ministério infantil precisa carregar. O ensino é o único investimento que continua trabalhando quando ela já não está mais presente, porque tudo aquilo que chamamos de tarefas termina quando a porta da sala se fecha, a decoração fica para trás, os papéis vão para o lixo, a lembrancinha é esquecida em qualquer canto, o lanche acaba, a dinâmica passa, mas a palavra segue viva, ela atravessa paredes, cresce no silêncio, floresce no inesperado. A criança leva essa semente com ela para casa, mesmo sem perceber. Ela acompanha o banho quando a água cai e, sem saber porquê, ela lembra de algo que ouviu. Entra na conversa da mesa quando ela repete uma frase simples, mas carregada de verdade. Surge à noite quando ela fecha os olhos e algo dentro dela se acalma, porque a fé é mais poderosa do que ela entende. Renasce anos depois quando ela estiver crescendo e no meio de uma dúvida volta para ela em um versículo, uma história, uma verdade plantada lá atrás. E em momentos decisivos, essa semente pode até salvá-la de escolhas ruins, porque a palavra é viva demais para ficar parada dentro de alguém. O ensino toca agora, mas protege amanhã. Ele ilumina hoje, mas direciona no futuro. Ele abençoa o culto, mas salva a vida inteira. Por isso, quando a rotina aperta, quando a professora sente que está fazendo muito e ao mesmo tempo não dando conta de tudo, ela precisa lembrar desta frase como um despertador espiritual. Se eu negligenciar o ensino, eu perco o único fruto que permanece, porque no fim das contas tudo o que ela faz é valioso, mas nada é tão eterno quanto abrir a Bíblia com uma criança. Essa é a única parte que nunca se perde, nunca é desperdiçada, nunca volta vazia. A palavra sempre cria caminho, sempre gera vida, sempre constrói algo que o tempo não apaga. O ensino é o legado invisível que cresce enquanto ela dorme. É o investimento que continua rendendo quando ela já nem lembra mais da aula que deu. É o único tesouro que ultrapassa o culto, a infância e chega até a eternidade. E saber disso transforma qualquer domingo cansativo em um terreno sagrado. Deus mede a intenção, não o tamanho da entrega. Às vezes o que a professora entrega é pequeno, mas é sincero. E Deus coloca peso eterno no que é simples. Não é o tamanho da aula, é o fogo do coração. No íntimo, a professora precisa repetir: ensinar é meu ato de amor, e o amor nunca é negligenciável. E é justamente nesse ponto final e tão profundo que tudo se amarra de forma divina. Deus não mede a entrega pelo tamanho, mas Ele pede intenção. A professora olha para o que faz e vê o pouco. Deus olha e vê o coração. Ele observa a simplicidade. Deus vê a eternidade. Ela enxerga limitações. Deus enxerga a fidelidade. Quantas vezes ela pensa que não fez o suficiente, que a aula ficou curta demais, que a atividade ficou simples demais, que ela poderia ter planejado mais, decorado mais, preparado mais, mas enquanto ela se culpa, Deus está olhando com ternura e dizendo: filha, eu vi o amor que você derramou nisso e isso é precioso para mim, porque o reino nunca foi movido por tamanho de oferta, mas pelo brilho da devoção. Deus sempre valorizou o gesto pequeno feito com o coração íntegro, mais do que grandes feitos realizados sem amor. Ele sempre preferiu o coração entregue às mãos impecáveis, sempre escolheu o sincero ao invés do impressionante. E é por isso que quando ela entrega uma aula simples, mas feita com o coração, Deus coloca peso eterno naquele pequeno gesto. Ele fez germinar aquilo que parecia comum. Ele sopra vida sobre aquilo que parecia modesto. Ele transforma o pequeno em instrumento de grande impacto.
porque no reino não é o tamanho que faz diferença, é a chama. A professora que ensina com amor está tocando o coração de Deus, enquanto toca o coração das crianças. Ela está oferecendo aquilo que ele mais valoriza, o ministério que nasce da pureza, da devoção e da entrega. Por isso, no íntimo, ela precisa repetir como quem afirma sua identidade. Ensinar é o meu ato de amor. E o amor nunca é negligenciável, porque o amor nunca é pequeno, nunca é insuficiente, nunca é desperdiçado. O amor é a linguagem que o céu entende. É a moeda que o reino recebe. É a marca que Deus reconhece. E quando ela ensina movida por amor, mesmo cansada, mesmo com recursos simples, mesmo sentindo que poderia ter feito mais, Deus se inclina, sorri e diz: eu vejo, eu recebo, eu me agrado. Assim ela encerra sua jornada não com a sensação de peso, mas com a certeza de que o que fez, por mais simples que pareça, tem valor eterno, porque o amor sempre deixa marcas que o tempo não apaga e Deus sempre honra o coração que escolhe amar ensinando. E se enquanto você assiste esse vídeo sente o desejo de ensinar com ainda mais intencionalidade e beleza, você pode contar com o recurso da Visuais Bíblicos, os arquivos de aulas prontas em PDF. Eles foram criados justamente para professores que querem transmitir a palavra de forma leve, clara, encantadora e espiritualmente profunda, sem sobrecarregar a rotina. Se quiser enriquecer suas aulas com materiais que ajudam a criança a ver, sentir e guardar a mensagem, o link vai estar na descrição deste vídeo. E se essa reflexão falou com você, não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever neste canal. Vamos caminhar juntos nessa missão tão preciosa. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.